Estamos de volta e agora recebendo aqui o professor Ricardo Arraes, cientista político, que vai comentar com a gente essa reta final da campanha, né, como é que está o comportamento do eleitor. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Mayara. Professor, a gente está na semana decisiva das eleições, né? Agora no domingo o eleitor ele tem que ir às urnas e escolher seus candidatos. Você acredita que ele já está apto a fazer essa escolha? Bem, a campanha, embora ela tenha começado há pouco mais de um mês, mas ela, aqui no Piauí especialmente, ela já tem 6 meses que está aí posta, né? Então, nós já conhecemos os candidatos de algum tempo já. Então, o eleitor, de alguma maneira, ele já fez as suas opções, por partidos, por programas implementados na campanha política. Mas é possível que muitos eleitores ainda se decidam no dia do voto, né? No dia 7. Tem eleitor que não tem pressa, quer conhecer as propostas, quer conhecer o que cada um dos candidatos tem a oferecer, seja para o Senado, seja para o governo do Estado, ou para a Câmara Federal, ou para a Assembleia Legislativa. Então, muitos eleitores ainda têm alguns dias para decidir, e alguns se decidem mesmo já no dia da votação. Mas os números têm mostrado e é natural, é que com o passar da campanha, com o afunilamento da campanha, o número de indecisos tende a ser menor, porque aí já tem um certo campo já percorrido, né, pelos candidatos, e ele já fez a sua decisão. A grande maioria já fez a sua decisão, mas nós ainda temos um número aí chegando aos 10%, pegando todos os institutos de pesquisa, que ainda vai se decidir até o dia 7. O número nas eleições costuma ser muito elevado, o número de eleitores indecisos e que se definem realmente no dia da eleição ou quando mais se aproxima o dia da eleição, né? Agora, no caso, no dia 7 de outubro. Todas as pesquisas divulgadas até agora, dos mais diversos institutos de pesquisa, apontam uma indecisão ainda grande por parte do eleitor. O que é que o candidato ainda pode fazer para poder conquistar nessa reta final esse percentual de eleitor indeciso? O número de votos nulos, brancos e indecisos, de fato, ainda preocupa, né? Porque é uma chance que se tem de mudar um quadro político, um quadro histórico, especialmente aqui no Piauí, né? De manutenção de elites, de manutenção de oligarquias. E o eleitor, ele tem essa possibilidade. Então, aquele que tem eleitor que já decidiu que vai votar em branco, ou que vai votar nulo, ou que vai se abster, não vai votar simplesmente. Os candidatos têm que ter um foco para essa fatia do eleitorado, que geralmente está em torno de 22% no total, né, da abstenção, voto branco e nulo. Um percentual significativo que, inclusive, pode mudar o resultado da eleição. Que pode mudar. Se você observar nas eleições para prefeito, na última eleição para prefeito, 2016, em 11 capitais do Brasil, o número de votos nulos, brancos e abstenção ganhou do segundo colocado. E em 7 ganhou do primeiro colocado. Quer dizer, é um número preocupante para a democracia brasileira, né? Então, a democracia, especialmente aqui no Brasil, vive um dos seus momentos de crise, de representação. Então, o eleitor não se sente representado, se sente traído até, e por isso tem feito essa marcha, né, de não ir para a urna ou de anular o seu voto ou votar em branco, né? Mas os candidatos têm que mirar nessa fatia do eleitorado e tentar conquistar, mostrando uma plataforma que seja plausível, uma plataforma que seja efetivada, que seja possível de ser efetivada, seja na oposição, seja ocupando um cargo no bloco governista. A gente também já tem um cenário que, pelo menos aparentemente, já está se definindo com os candidatos, tanto nas candidaturas majoritárias
para a presidência da República quanto para o governo do Estado, a gente já tem uma polarização entre dois candidatos e o que acaba fazendo com que uma parcela significativa do eleitorado comecem a pensar no voto útil, né? Falar no voto útil, um candidato que rejeitaria, que tem um maior percentual de rejeição por parte do eleitorado, mas que está bem colocado nas pesquisas, eles começam a se mobilizar. Às vezes até querendo votar em um outro candidato, mas já prevendo que esse candidato da sua preferência não poderia provocar a disputa para o segundo turno, acaba votando em um outro candidato. Como é que o senhor vê esse cenário, professor? Isso é natural, porque quem vota é gente e as pessoas mudam de opinião, as pessoas mudam suas visões no decorrer da campanha, né? Então é possível que alguém que hoje se defina por um candidato, no dia da eleição pode mudar a sua opinião. Por isso é que os números das pesquisas nunca batem ipsilíteres. Por quê? Porque quem vota é gente e gente pode mudar de opinião. Então, por conta disso, é que os candidatos têm que ter essa preocupação com essa volatilidade do voto, né? Então, o voto pode mudar. E, como você falou, a questão do voto útil, quando a campanha começa a se acirrar e se afunilar, então muita gente tem uma ideia de que não pode não pode dar um voto perdido. Então, ele tende a votar naquele que tem uma chance de conquistar um segundo turno ou de conquistar a vitória logo do primeiro. É o chamado voto útil. Então, isso faz com que se possa mudar de voto. O voto útil é uma possibilidade da mudança de voto, né? E tanto a nível federal quanto a nível estadual, o quadro começa a ser montado, né? E as pessoas tendem a mudar o seu voto e a escolher aquele que tem uma chance de chegar num segundo turno. Isso acaba provocando uma polarização na disputa, né? Que a gente tradicionalmente já vem acompanhando, que isso vem acontecendo, apesar de que nesse ano uma polarização com candidatos diferentes, né, em relação a eleições anteriores. Pois é, e mesmo que a polarização tenha sempre ocorrido basicamente entre PT e PSDB, neste ano a tendência seria PT-PSL, né, de Bolsonaro. Pela primeira vez, nós teríamos uma polarização clássica, né, do tipo esquerda e direita. Porque quando tinha uma polarização com o PSDB é um partido ligado ali a centro-direita, mas mais para o centro. E agora não, nós temos uma polarização clássica, né, esquerda e direita, dois projetos políticos totalmente diferenciados. E no caso, se Bolsonaro conseguir chegar ao segundo turno, né, hoje as pesquisas dizem até que ele vence, ele seria o primeiro colocado no primeiro turno. Ao chegar ao segundo turno, ele terá capitalizado uma massa de votos que o PSDB não conseguiu capitalizar, que o Ciro também, Gomes, não conseguiu capitalizar, e nem a Marina, né? Ao contrário, aquela gordura que a Marina tinha, que dava a ela uma segunda colocação sem Lula, e sem ainda a definição de um candidato do PT, ela perdeu toda essa massa para o Haddad, né? E Ciro também perdeu uma significativa massa de votos. O Alckmin não conseguiu representar essa possibilidade de ter o seu candidato, né, o PSDB, no segundo turno. E provavelmente não vai conseguir deslanchar mais, né, porque ele continua muito atrás, né? Tem Ciro que poderia chegar a um segundo turno, mas não tem mais força também. O eleitorado não tem demonstrado que tende a votar nele. Então, teríamos aí, a não ser que haja uma hecatombe, né, de ter uma vitória em primeiro turno, mas os números não apontam. Os números apontam, sim, para uma clássica oposição entre esquerda e direita, pela primeira vez, né, ocorrendo nesses últimos 20 anos. Pronto. Pois era isso então, professor, a gente agradece a sua participação e só lembrando ao nosso telespectador que durante toda essa semana a gente vai trazer uma série de reportagens, matérias com todo o passo a passo da eleição, todo o assunto relacionado ao processo eleitoral do dia 7 de outubro, agora domingo. Então fica ligadinho com a gente para não perder nenhum detalhe, tá bom? Obrigado, professor.
E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Acompanhe também a nossa programação. Logo mais ao meio-dia, Rota do Dia com Marcos Cardoso. E logo depois, o Dia News primeira edição. Então você já sabe, fique com a gente.